Olá, meus amores! Vamos dar continuidade às nossas aulas de hoje e agora nós vamos para Geografia. Em Geografia hoje, nós também estaremos dando início ao capítulo 2, né? Na aula passada encerramos o capítulo 1 e hoje nós iremos para o capítulo 2. E no capítulo 2 nós vamos estudar sobre a convivência no bairro. Então vamos continuar falando sobre bairro. Vocês podem ver aí nessa imagem na página 300. Vocês vão agora para a página 301. Você já observou que no bairro onde você mora, as pessoas conversam uma com as outras, trabalham ou estudam juntas? Dessa maneira, estamos convivendo constantemente das mais diferentes maneiras. Vamos conhecer um pouco mais sobre a convivência entre as pessoas no bairro? Então, aí nós temos, essa paisagem de um parque municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2016. O que as pessoas estão fazendo aí no parque? O que vocês podem observar, né? Olhando direitinho, a gente pode observar que tem pessoas correndo, pessoas conversando, pessoas no lago, né, aí de barco. Então, as pessoas estão convivendo, né? Estão convivendo entre si. No lugar em que você mora, tem espaços públicos onde as pessoas possam conviver, como quadra de esportes, parques ou praças? Se sim, né? Que bom porque nesses espaços, né, as pessoas costumam, né, ter mais interação. Ir para uma praça para conversar, ir para um parque, né, passear e assim sucessivamente. Infelizmente, agora, em meio a essa pandemia, né, desde o ano passado, a nossa convivência nesses tipos de lugares está meio complicada, né? Não podemos, temos que manter o distanciamento social e ficar em casa. Gente, e com a convivência entre você e os moradores da sua rua, né? Do bairro onde você mora, onde você vive, como é? É uma convivência boa? Então, se sim, que maravilha! Então, nós devemos, né, manter uma boa convivência com os nossos vizinhos, né? Com as pessoas da nossa vizinhança. Elas também se tornam nossos amigos, né? Não é verdade? Vamos agora para a página 302, onde fala sobre o bairro e os seus espaços de convivência. Vamos conhecer mais um pouco sobre esses espaços de convivência. Convivemos com diferentes tipos de pessoas no bairro. Crianças, jovens, adultos, idosos e assim por diante. O poema a seguir mostra que a praça ela pode ser um dos lugares de convivências de um bairro. Leia-o. O idoso no banco da praça vê a vida correndo, pulando. São crianças brincando e sorrindo. O idoso lembrando. Já fui criança também. Crianças serão idosas também, se cuidarem da saúde, do corpo e da mente, para um dia poder dizer, já fui criança também. Então, pessoal, as praças elas podem ser excelentes locais para as pessoas do bairro, né, conviverem, realizarem algumas atividades juntas. Dessa forma, fazemos amizades e aprendemos muitas coisas uns com os outros. A tia até falou anteriormente sobre isso. Mas lembre-se de que podemos aprender muito com os idosos. Eles também têm bastante experiência de vida e muito a nos ensinar.
Os idosos, eles merecem todo o nosso respeito. É tanto que quando a tia pediu, né, na aula passada de história, aliás, na aula de história de hoje, para vocês fazerem a entrevista, vocês procurarem pessoas, né, idosas, pessoas mais velhas, pois elas têm um conhecimento maior sobre o que se passa na nossa cidade, sobre o que se passa nos nossos bairros. Ainda na 302, nós temos aí uma pergunta. Vocês irão refletir. No bairro onde você mora, há praças? Vocês aproveitam esses espaços para conviver com os moradores do bairro ou realizar outras atividades? Como vocês não têm como contar para os colegas, então vocês vão conversar com quem está aí do ladinho de vocês, ou com a mamãe, ou com o papai, ou com a irmã, quem está aí do seu lado. Bom, no meu bairro tem um polo no qual as crianças elas se reúnem para brincar, as pessoas, né, os adultos, eles sentam para conversar, né? É algo bem aconchegante, é algo muito bom, né, para a nossa convivência entre vizinhos, né, entre pessoas do mesmo bairro. Então, isso é muito legal. Então, nos bairros também existem outros lugares, além das praças, em que podemos conviver com diferentes tipos de pessoas. Por exemplo, nos estabelecimentos comerciais, convivemos com diferentes pessoas, sejam as que moram ou as que apenas trabalham naquele bairro, né? Porque, por exemplo, aí tem o exemplo da farmácia. Aqui na nossa cidade, né, os bairros onde tem farmácias, onde tem lojas de roupas, né, comércio em geral, algumas pessoas vêm de outros bairros para trabalhar, né, no nosso bairro, por exemplo, né? Então, tem, né, essa migração. Pessoas de um bairro vão trabalhar em outro. E isso faz com que exista, né, essa convivência entre diferentes tipos de pessoas, né? Diferentes pessoas. Nossa casa, assim como a casa dos vizinhos, também é um espaço de convivência, né? Os vizinhos, eles são as pessoas que moram ou trabalham perto de onde você mora, né? As moradias ou as construções localizadas uma ao lado da outra também a gente diz que são consideradas vizinhas, né? Então nós convivemos com os vizinhos, né, nas situações do dia a dia ou em ocasiões especiais, como festas, não é verdade? Outras situações de convivência podem ocorrer em diferentes lugares do bairro. Nós convivemos com diferentes trabalhadores que passam pelo bairro, como os carteiros, os policiais, né, os policiais de trânsito, os vendedores ambulantes, os motoristas de ônibus, né, os vendedores de verdura, né, que passam vendendo verdura e outras coisas mais. Então, só em estarmos tendo contato com essas pessoas, nós estamos convivendo, né? Convivendo com elas, com pessoas de diferentes lugares, né? De diferentes bairros existentes na cidade. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a boa convivência no bairro. Como é possível manter uma boa convivência no bairro em que vivemos, né? Como podemos ver, convivemos com as pessoas do bairro em diferentes situações, não é verdade? Para a convivência ser boa, é preciso que o respeito prevaleça em nossa relação com as outras pessoas. Vamos ver alguns exemplos aí relacionados ao que devemos fazer para mantermos uma boa convivência no nosso bairro. Aí na página 304. Então, os resíduos sólidos, ou seja, os lixos,
né, descartados em locais inadequados, podem causar muitos transtornos para todos. Precisamos descartar corretamente. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é colocar o lixo, né, em locais adequados, ou quando o caminhão do lixo estiver passando, já entregar diretamente a ele. Ao passear com os animais de estimação, precisamos ter cuidado de não deixar que eles sujem as ruas do bairro. Caso façam isso, devemos recolher a sua sujeira e descartá-las adequadamente. Também devemos ser solidários com os vizinhos, né? Ajuda muito a criar uma boa convivência. Podemos avisar quando a janela ou uma porta foi esquecida aberta ou ajudá-los em algo que necessitam, por exemplo. Né? Temos até um exemplo que a gente falou em questão de boa convivência também, em ética, na nossa aula passada, que é a questão dos barulhos, né? Nós temos que respeitar os vizinhos. Às vezes a gente mora perto de pessoas idosas e elas precisam de ter um descanso, né? Elas precisam de silêncio e a gente não pode incomodar com som alto, TV alta, gritaria e etc. Então, às vezes, é preciso que a gente mude, né, o nosso modo de viver, de ser, para termos uma convivência melhor com os nossos vizinhos, né, com as pessoas que estão próximas a nós. Vamos conhecer agora um pouco sobre as associações de moradores dos bairros, né? Não são todos os bairros que têm essas associações, né? Mas alguns bairros existem sim, na página 305. Acompanhem a leitura. Em muitos bairros, as pessoas se unem, organizando associações. Você sabe o que são e para que servem essas associações de bairros? As associações são formadas por moradores e qualquer bairro pode ter. Pode ter a sua. Algumas delas possuem sede própria, com um local para reuniões e algum espaço de lazer para os moradores. Outras realizam as suas reuniões nas casas dos próprios moradores ou em espaços públicos do bairro, como praças, igrejas ou quadras de esporte. As associações são criadas para que juntos os moradores encontrem soluções para os problemas do bairro, como recampeamento das ruas com buraco ou roçagem de áreas com mato alto. Portanto, as associações de um bairro são baseadas na união entre moradores, né, entre os moradores. Ou seja, todos devem estar unidos com o mesmo objetivo para tornar o bairro um lugar melhor para viver. Nós temos aí essa imagem, né, alguns moradores de um bairro em um mutirão para o plantio de árvores em um parque. É muito importante, pessoal, ser participativo na associação do bairro, colaborar com as propostas de melhoria e promover a convivência entre os moradores. Então, como vimos, a associação, né, ela serve para unir, né, as pessoas do seu bairro à procura de melhorias. Agora, meus amores, vocês irão colocar em prática o que acabaram de aprender. Vocês irão responder às questões das páginas 306 e 307. Qualquer dúvida, estarei à disposição. É só chamar. Até a próxima aula, se Deus quiser.